Bom, vamos lá, galera, parte final agora. Então, uma vez que a gente estilizou a parte de cima, o que a gente assim, o que ficaria faltando, né, para vocês terem todos os exemplos, assim, necessários para poder construir o layout, seria a gente utilizar essa parte desse meio aqui, ó, tá. Esse esse conteúdo aqui, ó, ele na verdade ele é bem semelhante com esse de baixo, só que eles estão espelhados, né, esse aqui tá para a esquerda, ó, esse aqui tá para a direita, tá. Mas seria basicamente a mesma coisa. E todos os recursos que a gente viu até agora, já são suficientes para vocês utilizarem essa parte aqui de baixo. Então, esses elementos aqui, ó, do rodapé e esse outro aqui eu não vou fazer, tá? Vou deixar isso aí para que vocês finalizem esse arquivo com base nos conhecimentos que eu passei até agora, tá? Então, ó, vamos pensar aqui para a gente fazer esse miolo, o que é importante a gente entender, primeiramente, é o seguinte, que o container educativo e o container cinema, eles têm uma coisa em comum, que é, eles têm uma margem superior, aqui de em torno de uns 30 pixels mais ou menos, tá? Então primeiramente eu vou criar um seletor para poder adicionar esse tamanho, tá? Então, hashtag educativo, hashtag cinema, margem top, 30 pixels, tá? Uma outra coisa importante aqui é a gente atribuir um position relative para ele, tá? Por que que isso é importante? Porque veja, eu tenho elementos dentro dele, ó, né? Por exemplo, esse educativo aqui, esse título, como que eu vou fazer o posicionamento dele? Eu preciso fazer o posicionamento dele ser relativo a esse container aqui, né? Eu vou controlar com position absolute e o contexto dele vai ser isso, e não o topo do body, o topo da tela inteira, tá? Então assim eu consigo ter um controle mais fino sobre ele. E uma outra coisa também importante é, você tá vendo que ele é sobreposto a esse outro conteúdo, né? Então, mais uma justificativa para a gente trabalhar ele com position absolute. Então, por isso, eu preciso atribuir que esse container aqui seja relativo. Tá? Então, isso é uma coisa, né? Uma outra coisa que também é importante, só escrevendo aqui, ó, é que eu vou ter que controlar esses outros elementos aqui, ó, que são os containers imagem 1 e o container texto 1, tá? E esses elementos aqui, eu vou fazer um controle deles com float, ó. Se a gente olhar lá no arquivo, imagina que dentro desse container aqui, né, eu tenho esse container aqui, que é ele começa aqui, assim, mais ou menos, seria o container educativo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um float left, ó, nesse elemento aqui, ó, que seria o divido imagem, tá? Eu vou dar um float left nele e vou controlar ele, vou falar para que essa imagem aqui que está dentro dele não ocupe 100% de largura, que ela ocupe um tamanho menor e que fique alinhada à direita dentro desse container, tá? E eu vou considerar aqui uma margem, tá? E também vou dar um float left nesse container aqui e controlar uma largura um pouquinho mais reduzida para ele, tá? A única diferença é que esse cara aqui, ó, esse container, como ele está posicionado mais para baixo, eu vou aplicar uma margem superior nele aqui, tá? Então vamos fazer lá, ó. Então criei aqui as entradas dos seletores do imagem 1 e do texto 1. Vamos estilizar primeiro eles, que é mais fácil, né? Então, float left, vou estabelecer aqui uma largura de 55%, porque ele é um pouquinho mais largo ele tem um pouquinho mais do que a metade da tela, tá? E o texto 1, que está à direita, vou colocar float left, né? Ele vai ficar alinhado à direita mesmo com float left, ele vai ficar à direita do imagem 1, e uma largura de 40%, uma margem à esquerda de 5%, tá? Para a gente poder ir testando as coisas, tá? Então, com isso eu já vou conseguir alguns resultados aqui, ó, vamos ver. Tá, então voltando lá, ó, o que que aconteceu com ele, ó?
né? Eu atribuí aquela margem superior. Por enquanto ele ficou vermelhão aqui, porque eu tenho aquela imagem, aquela cor de fundo vermelha, depois eu vou tirar isso, tá? Lá do Divi Tudo, né? O educativo tá mantido aqui, ó, mas rolou o float left, né? A imagem ficou por dentro, o texto outro ficou à direita, tá? Tá tudo ok. Só que teve uma coisa aqui que aconteceu que é ruim pra mim, ó. Observe que o cinema subiu. Por que que o cinema subiu? Porque como esses elementos aqui foram flutuados, o navegador tem uma tendência a tentar encaixar tudo que vem na sequência nos espaços vazios aqui da lateral, fazendo o alinhamento à esquerda também. Então eu preciso dar um break aqui, eu preciso fazer um clear, né? Uma limpeza, né? Esse clear que eu vou aplicar aqui, ele vai ser aplicado diretamente no container educativo e no container cinema. Com isso, o conteúdo do cinema vai cair. Tá, então vamos fazer aqui. Então, clear bolt, tá? Salvei, ó. Beleza, já consertou, né? Vamos continuar lá no código. Tá? Agora, tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte. A imagem que está dentro do container imagem 1, por enquanto, ó, eu não atribuí uma largura para ela, então ela está com a largura fixa, ó. Ela não está responsiva. Então eu preciso atribuir uma largura em porcentagem para ela e também colocar ela alinhada à direita, que é isso que eu vou fazer. Então eu estou falando aqui, ó, imagem, filha da classe, da div com a classe imagem 1, né, e vamos aplicar aqui, ó, largura 70%, tá? E eu vou, dentro do container da imagem, eu vou dar um text align right, para ela ficar alinhadinha à direita também, ó. Então vamos ver, tá? Beleza, ó, ficou alinhada à direita, né? E agora se eu reduzo, ó que legal, lá vai reduzindo responsiva também. Tá? Continuando, ó, só diminuir aqui um pouquinho a largura da imagem 1, diminuir também um pouco a largura do container texto 1 para 30%, tá? E a margem left para 2%, porque eu achei que está muito grande aqui, está muito largo também. Tá? Ó, então já começa a ficar um pouco mais parecido com o que eu preciso, né? Bem, os próximos passos aqui são a gente fazer a incorporação da família de fonte correta, né, para a gente poder fazer as estilizações de texto, tá? Tô falando isso porque eu achei que eu não ia fazer a estilização do Roboto lá em cima no seletor de estado, mas não tem jeito, porque a Roboto é aplicada em outras partes, né, e ela é uma fonte importante aqui de texto, ó. Tá? Então, aqui eu tenho essa família de fonte Roboto Light, 16 pixels, né, com essa cor aqui, que é o 333, o hexadecimal. E eu precisaria então voltar lá no Google Fonts e adicionar a família Roboto, né, lá no Customize, pegar a versão Light, vou manter a Light a regular, tá? E aqui no Embed eu vou copiar o código da incorporação, né, e depois aplicar também o Font Family Roboto no texto que eu quero fazer a estilização, tá? Então, uma vez copiado, eu colei lá em cima, né, e agora eu vou estilizar aqui, ó, texto 1 com Roboto, tá? Vou aproveitar e vou aplicar também o Roboto aqui no seletor estado, né, que eu tinha dado um migué lá antes. Então, vou aplicar ele aqui. Tá, e aí com isso, ó, vamos dar uma olhada lá no nosso layout. Ó, beleza, já pegou a fonte Roboto, né? Vamos continuar, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Então, o tamanho da fonte é 16, lá no texto 1, né? A cor é aquele cinza escuro, 333. Vou atribuir um padding top também para fazer com que esse texto desça. Tá? E o font weight 300 para ficar mais light.
Vou atribuir também aqui um line height, que é uma altura entre linhas de 24 pixels, para que tenha um espaçamento entre linhas maior, ó, porque aqui ele está muito coladão. Tá? Então, com essa estilização, já consigo ter um visual um pouco mais próximo do que eu tenho aqui no meu layout. Tá? Ok, vamos seguir em frente. Bem, a próxima coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, é começar a estilizar o elemento principal aqui em termos de dificuldade, né? Que é esse H1 aqui, ó, do educativo. Tá? O H1 não tem nenhuma classe específica que o identifique, né? Ele é só um H1, ó, tá? Então eu vou usar ele aqui como seletor filho, filho do educativo, para poder fazer a estilização, que foi o que eu escrevi aqui, ó. H1, filho do educativo e blá blá blá. O que eu vou fazer com ele, ó? Primeira coisa, eu vou transformar ele num position absolute, para tirar ele do fluxo do documento, né? Por enquanto ele está no fluxo do documento, ó. Ele está aqui em cima, antes desses outros elementos. Ele precisa ficar sobreposto. Então eu vou dar um position absolute, vou controlar uma largura para ele. Tá? Eu vou estabelecer que ele está posicionado a, sei lá, tantos pixels do topo desse container, a 0 pixels da margem esquerda, que ele tem uma largura em porcentagem, sei lá, 70%, a gente vai ver. E daí depois o resto é fazer estilização de texto, né? Os textos dele, ó, é o seguinte, a gente tem aqui, vamos ver que fonte que é. É a Holloway Extra Light, tamanho 60, né? O hexadecimal aqui, ó. Tá? Já foi copiado, FCD07, tá? E essa barrinha aqui embaixo, eu vou controlar ela, vou criar ela como border bottom do H1. Então vamos estilizar. Então, position absolute, top 60 pixels, depois a gente vai testando para ver o que vai acontecer. Left 0, text align right. Por que o text align right é importante? Porque se eu não fizer isso, esse texto aqui ele vai ficar dentro do container alinhado pela esquerda, que é o padrão. Tá? Então, é importante por causa disso. Text align right, largura 70%, tá? E font size, opa, só deu uma descida aqui. Font size 60 pixels. Vamos olhar. Ó, beleza, né? Já ficou mais ou menos na posição aqui, ó, tá? Tem que agora estilizar, tem que ser um pouco mais para cima, né? Acertar um pouco os tamanhos, colocar aqui a borda superior, a bordinha inferior, né? O ideal é aquilo, é sempre calcular tudo e tal. Mas por conta, assim, de tempo, pra gente poder ter uma certa agilidade aqui na aula, eu tô fazendo tudo meio a olho mesmo. Então, ó, continuando lá, a cor amarela, a bordinha inferior, linha sólida, 4 pixels de espessura, cor amarela. Tá? Deixa eu salvar aqui e dar uma olhada. Legal. Então, ó, continuando, eu colei aqui esse trecho de código de outro segmento que eu tinha aqui, ó, estabelecendo a família de fonte Holloway, né, o peso 200 uppercase eu estou mantendo, tá? Diminuir um pouquinho aqui a altura do top para 40 pixels para a gente poder ver. Ó, maravilha, tá vendo? Já ficou melhor. O que precisa é subir isso um pouco mais, né? Fazer uns ajustes mais finos, assim, de posicionamento e tal. Ó, então top 30, top 20, 15. Vamos aumentar um pouquinho a largura para 80%. Deixa eu ver lá. Tá, ficou muito para a direita agora. Então, assim, é bem de dando umas ajustadas, né, para ver. Tá, top 10 para subir um pouquinho mais. Aqui. Tá, e ele tá responsivo, né?
Lembrando que essa responsividade também, como esse é um tipo de layout muito específico e que tem uma alta complexidade, provavelmente vai ser necessário criar mais de mais de 2 breakpoints, né, que seria do tablet e do smartphone, para você poder ter um controle disso aqui, ó. Nos pontos onde você percebe que está tendo as deformações, assim, os problemas de encavalamento, de conteúdo e tal, precisa criar o breakpoint, não tem jeito. Às vezes ter só 2, que é o tablet e o smartphone, não resolve não. Tá, então vamos continuar aqui. Bom, aqui no texto 1, eu só estou modificando um pouquinho o padding top dele. Tá? E uma outra coisa aqui, que é importante, que eu ainda não comentei, é o seguinte, a gente atribuir aqui porque o que acontece, eu não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo atrás a gente atribuiu aqui, ó, para o container do cinema e do educativo, uma margem superior, né? Que é essa margem aqui, ó, que aqui no do educativo tá pegando. Mas por que aqui no do cinema ela sumiu? Ela sumiu porque a gente flutuou todos os elementos, todos os divs que estão dentro do container do educativo. E aí o container do educativo, ele perdeu a referência de qual é a altura que ele tem que ter, né? Porque ele tem 2 elementos flutuados e o H1 dele foi retirado do fluxo do documento com position absolute. Então, a gente precisa dar um overflow hidden nesses containers do educativo e do cinema, para que não aconteça isso com eles, né? Já que eles têm os elementos flutuados dentro deles, tá? Então vamos lá, overflow hidden, tá? Vamos dar uma olhada se resolveu. Ó, já resolveu, tá vendo? Voltou aqui a margem superior, né? Bom, então agora, ó, a gente tem que começar a estilizar o botão, né? Vamos dar uma olhada lá. Basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, a gente tem, vamos ver primeiro a fonte, né, dele. Ó, é uma fonte Halloway Light, aqui a cor 24, 29, 63, o hexadecimal. Tamanho 30, light, todo em caixa alta, né? A gente tem um degradê de fundo, tá? Com 2 tons de amarelo. A gente tem um padding interno dentro desse link, e a gente tem esse padding interno da altura e de baixo é menor do que o da largura, né, da margem direita e da margem esquerda, tá? E a gente tem a borda arredondada. Então tem bastante coisa para estilizar nesse botãozinho, né? Vamos fazer aqui. Então, ó, o nome do elemento aqui é botão 1, tá? E tudo que, só pra gente relembrar onde ele tá aqui, botão 1, tá? Veja a programação. Ele é o mesmo que aparece aqui embaixo dentro do box cinema. Tá, então vamos lá, ó. Vamos estilizar. Botão 1. Cor é aquele tom de azul, né? E aqui eu copiei um texto lá de cima, né? Só para facilitar aqui a programação, não ter que reescrever tudo do zero. Então vamos arrumar, ó, font size 13, font weight 300, para ficar mais fininho, font Halloway uppercase. O padding, eu vou colocar por enquanto 20 pixels em cima e embaixo, 30 à esquerda e à direita, né? E esse daqui, ó, é um comando, é um código que a gente utiliza para fazer a estilização do background com gradiente, né, com degradê. Tá, então vamos entender melhor o que que é isso, ó. Por que que eu tenho que declarar 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa? É pelo seguinte, ó, esse recurso de gradiente para fundo, nem todos os navegadores aceitam. Então a gente tem que declarar utilizando
nomenclaturas próprias que seriam válidas para cada variação de navegador, tá? Então, por exemplo, ó, essa primeira opção, background red, tá? Aqui eu mantive red e yellow, só para ficar mais fácil da gente entender as cores, tá? Mas assim, background red. Então, caso o navegador não carregue o gradiente de fundo, ele vai exibir como cor de fundo do botão a cor vermelha, tá? Na sequência vem aqui, background, tá? O comando principal, né, o valor é linear gradient, tá? Onde eu estabeleço uma direção, right, né, to right, e as duas cores, tá? Porque aqui eu estou fazendo um gradiente da esquerda para a direita. Então, ó, essa primeira marcação com a palavra WebKit antes, ela é válida para Safari. A segunda marcação com a palavra O antes é válida para o Opera. E a terceira marcação com a palavra Moz antes é válida para o Mozilla Firefox. Tá? E esse último, linear gradiente, seria para os outros navegadores, para Internet Explorer, para Chrome, tá? Então, assim, é legal trabalhar essas variações porque você consegue aumentar a compatibilidade, né? Então eu salvei aqui, vamos ver como é que tá o nosso botão até agora. Olha lá. Tá vendo, o gradiente aplicou, né? O que tá meio zoado aqui é tipo que a cor não pegou, né? Então vamos entender o que aconteceu, vamos olhar lá no nosso código e vamos também estilizar essas cores aqui pra gente já colocar as cores corretas, tá? Então eu já antecipadamente copiei os hexadecimais aqui das cores. Eu vou só fazer a substituição, ó. Tudo que for red eu vou substituir pelo FFCC00, que seria o hexadecimal do amarelo mais claro. E tudo que for yellow eu vou substituir pelo hexadecimal do amarelo um pouquinho mais escuro, mais alaranjado. Tá? Ok, salvei. Ó, com isso ele aplicou o gradiente exatamente igual, né? O que a gente tem lá no layout. Então, ó, continuando aqui, eu vou só aplicar uma margem superior nele, para a gente fazer uma separação, porque ele está muito colado, tá? Mas observa que ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque às vezes, dependendo da tag, se ela é um elemento inline, o margin top às vezes não pega, as margens às vezes não funcionam muito bem. Eu preciso transformar isso num elemento em bloco, que é o que eu vou fazer logo mais. Tá, então, ó, só avançando um pouquinho, aqui eu tinha, tá vendo? Duas vezes a informação da cor, tá? Então a cor correta era essa aqui, ó. Essa aqui é uma cor amarela, né? Então eu tinha escrito errado aqui, eu vou retirar, tá? E agora ele ficou legal. Bom, preciso tirar esse sublinhado, preciso arredondar, preciso transformar em elemento em bloco para ele aplicar essa margem. Então vamos fazer. Text Decoration None para a gente tirar, né? O Border Radius também, que eu tinha esquecido, é bem importante, tá? O Border Radius é o código responsável para fazer o arredondamento das bordas. Então, ó, já tirou o sublinhado, arredondou. O Border Radius, assim como o gradiente, ele também é importante você repetir várias vezes com essas entradas WebKit, "-o" e "-mos", porque isso aumenta a compatibilidade dele também, tá? Eu não vou fazer agora, mas porque para o nosso exercício vai funcionar, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Bem, outra coisa importante aqui, ó, é a gente transformar ele em elemento em bloco, tá? Então, transformei ele em elemento em bloco, atribuí uma largura para ele, porque senão ele vai ocupar 100% de largura, atribui 160 pixels, e dei um Text Align Center, para que esse texto aqui veja a programação, ó, fique alinhado bem no meio do botão. Tá? Uma vez que ele é elemento em bloco, né? Como vocês podem ver, depois que eu atribuí o elemento em bloco, ele acertou a altura aqui da margem superior, tá? Seguindo, ó, só estou dando uma pequena ajustada no padding, tá? Porque eu acho que esse padding, esse padding ficou muito grande em cima e embaixo.
Tá, ó lá, beleza, melhorou um pouquinho mais, né. E uma outra coisa também aqui, eu poderia ainda também aumentar um pouco mais essa imagem, ó, pra ela segurar um pouco mais, quando eu reduzir a versão responsiva. Então vou aumentar aqui para 70%. Ok. Pronto, aumentou. Então beleza, ó, com isso a gente fecha essa parte, tá. Agora, qual que é o trabalho para finalizar o exercício? O trabalho é estilizar esses campos aqui de busca, né. Toda essa lógica que a gente aplicou aqui nesses elementos, aplicar ela espelhada nesses elementos aqui de baixo, tá. Fazer essa estilização. Obviamente fazer a estilização do rodapé, pode atribuir uma margem superior aqui no rodapé para descolar esse conteúdo, estilizar os links, os campos, né. Enfim, tem esse trabalho aqui e controlar a responsividade, né, ou seja, o que que acontece na medida em que eu vou reduzindo o conteúdo, tá. Aqui para fim o objetivo principal dessa aula de hoje foi mostrar como que eu trabalho com os esquemas de posicionamento, absoluto, float, né, e também o posicionamento relativo para fins de contexto, que a gente que foram as últimas coisas que a gente viu em aula, né. E eu, por enquanto, como o objetivo não era esse, eu mantive todas as fontes, né, para ser mais rápido, eu trabalhei com todas as fontes em pixels. O que que é o correto aqui? O correto é agora vocês transformarem essas fontes todas para EM, né, para EM, né, EM, que seria o quadratim, né, a unidade de medida relativa. Lembrando que 1 EM corresponde a 16 pixels, tá? Quando o body não tiver font size configurado, tá? Então o correto seria fazer essa transformação de tudo que está em pixels aqui, de line height, de font size e tal, tudo para EM, né? E começar a criar as media queries para poder trabalhar a responsividade, tá? Nessa aula de hoje eu não vou mexer nisso, vocês têm os exemplos lá da nossa aula para poder desenvolver e seguir adiante, tá? Valeu, galera, espero que vocês consigam dar conta do recado aí, muita dedicação aí e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Valeu, um beijo para vocês, bom trabalho.